mas eu não podia começar falando sobre este assunto sem antes falar sobre algo que tem tudo a ver com a mensagem que Deus colocou no nosso coração para esta noite. Como eu falei nos outros cultos, esses valores não são apenas mensagens que a gente estudou para poder ministrar para vocês, mas faz parte daquilo que a gente tem vivido, faz parte de fato do nosso jeito de ser igreja. E eu sei que muitas pessoas acompanharam ao longo dos cultos passados, momentos onde nós estávamos orando por um irmão em Cristo nosso, que se chama Aldo Simões, um médico. Ele estava na UTI por complicações da Covid, e durante um bom tempo, nós estávamos como igreja firmes em oração. Estávamos firmes em oração porque nós percebemos também, muito recente, não por causa de Covid, mas a perda para nós do irmão Luiz na nossa igreja, um irmão muito amado, um irmão que trouxe um excelente testemunho no nosso meio. E uma vez que o Aldo ele teve essa complicação, nós simplesmente não aceitamos, porque apesar de algumas pessoas dizerem Deus levou, Deus ele não tira pessoas com doença, Satanás é o autor de toda doença, o ladrão é aquele que vem para roubar, para matar e para destruir. E durante muito tempo nós estivemos orando a respeito da vida dele. Durante 13 dias, para ser preciso, ele esteve entubado, ele esteve sob um ventilador mecânico, e ele foi segurado por aquele ventilador, mas ele foi segurado também pelas orações de muitos dos que estão aqui orando juntamente conosco também durante esses dias. Eu sei que muitos já devem saber dessa história. Ele saiu do ventilador, ele saiu da intubação, ele teve uma melhora, ele conversou com os seus familiares e mais na frente ele teve uma parada cardíaca e ele faleceu. E eu falo isso publicamente porque eu quero mostrar para você na Bíblia que em nenhum momento Deus, quando escreve as histórias sobre os homens de Deus, esconde os momentos de fragilidade dessas histórias. Nós vamos ver que quando algo assim acontece, a primeira tentação que nós temos é tentar trazer alguma justificativa, tentar trazer algum argumento, tentar criar alguma teologia que vá justificar a nossa ausência de resultados, como se fosse de alguma forma vontade de Deus, como se de alguma forma fosse algo misterioso que a gente ainda não conhece. Nós não precisamos de fato saber todas as respostas e nem vamos sabê-las todas. Um dia vamos estar com o nosso Senhor e entender tudo isso, mas eu quero que você entenda que esta igreja nunca vai mudar este valor de firmeza doutrinária. Nós entendemos que o diabo é o autor de toda doença, nós entendemos que Deus não leva para si ninguém por causa de enfermidade, Ele pode receber essas pessoas, mas Ele não é o autor do mal. E durante todo esse tempo nós estivemos orando por Aldo, não largamos em nenhum momento, até mesmo depois que recebemos a notícia do óbito, uma parte da igreja foi até o hospital, algumas pessoas se paramentaram e estávamos orando por ele, e estávamos crendo em ressurreição. Eu sei que quando nós falamos sobre isso, algumas pessoas, talvez aqui, talvez na internet, possam até achar que isso é um extremismo, possam até achar que isso é um fanatismo, mas eu não sei quanto a você, eu acredito na Bíblia. Eu acredito em Jesus Cristo, quando Ele disse, Ele nos ordenou que curássemos os enfermos e que ressuscitássemos os mortos. E durante um tempo nós estivemos de fato orando por ele, nós estivemos no hospital, eu digo nós como igreja, pessoas da igreja, a minha esposa com outras pessoas orando em nossa casa, algumas pessoas orando aqui na igreja, por algumas horas, para falar a verdade, estávamos com esta nota de estar fazendo isso, e nós vimos que não houve aparentemente uma resposta. Claro que isso frustra todas as pessoas, ninguém deve aceitar a morte, ninguém deve aceitar a partida como algo natural, como algo normal, e muito menos como algo divino. Mas enquanto conversávamos com algum dos médicos, nós ouvimos algo que de certa forma
trouxe algumas explicações, e esse médico comentou que naquele dia que o óbito aconteceu, o Aldo havia falado com ele: eu vou ter uma parada e eu vou morrer. Nós não sabemos por que ele disse isso, e eu não quero criar especulações, eu não quero criar nenhum tipo de juízo, porque a Bíblia diz que ao Filho do Homem foi dado todo o juízo. Isso quer dizer que não sobrou nenhum para mim nem para você. Mas uma coisa eu posso especular, uma coisa eu posso imaginar, seja por uma inspiração, seja por durante esses dias em que ele esteve inconsciente, ter provado um pouco do céu, ele decidiu entregar o seu corpo para estar com o Senhor. E o Senhor respeita esse livre-arbítrio, não há nenhuma resposta de oração para tirar alguém para a vida nessa terra, quando a própria pessoa está dizendo que quer ir para os céus. Mas por que eu falo isso? Porque este foi o caso em que nós soubemos que ele falou. Mas quantas vezes nós oramos por pessoas e simplesmente não sabemos o que passa no interior do coração daquela pessoa? Quantas vezes simplesmente não sabemos todo o contexto? Nós não precisamos, muitas pessoas chegaram com muitas perguntas para a gente, e eu digo: olha, você não precisa de respostas, você precisa simplesmente confiar no Senhor. Uma coisa eu tenho toda certeza: o caráter de Deus continua sendo o mesmo. Uma coisa eu tenho certeza, Ele continua sendo bom. Uma coisa eu tenho certeza, Ele continuou nos ordenando que a gente orasse pelos enfermos, que a gente curasse os enfermos, que a gente ressuscitasse os mortos, ainda que não soubéssemos o motivo, ainda que houvesse alguma falha da nossa parte. Seu modelo não seria o pastor Edilson, seu modelo seria Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha uma característica, é que ele sempre estragava um velório quando ele chegava. Todas as pessoas por quem Jesus orou, que estavam mortas, ressuscitaram, e ele vai ser sempre o nosso padrão. Nós não vamos baixar a verdade da palavra de Deus às nossas experiências, nós vamos estar sempre buscando crescer em fé, para chegar até o nível das experiências que a palavra diz que nós devemos experimentar. É normal em momentos como esse, nós nos questionarmos muito sobre isso, mas eu quero lembrar você que os testemunhos de cura que nós temos visto são muito mais numerosos do que aqueles testemunhos que por algum motivo, uns que nós sabemos e outros que nós não sabemos, essa resposta não chegou. Mas eu estou falando tudo isso a respeito de excelência, parece que eu estou saindo do assunto, porque eu meditando sobre isto na palavra, percebi que a pergunta mais importante não é por que ele foi, não é porque ele não está conosco agora. A pergunta mais importante é: e agora? A pergunta mais importante é o que nós vamos fazer. A pergunta mais importante não é sobre o que faz alguém morrer. A pergunta que nós devemos trazer para a nossa vida, assim como quando eu olho para a vida do Aldo, a intensidade que ele viveu aqui e a excelência que ele viveu durante esses dias, é: por que eu estou nessa terra? Qual é o meu propósito? Qual é a minha causa? O que é que as pessoas vão falar de mim quando eu partir para estar com o Senhor? Eu não sei se você sabe disso, mas a sua existência na terra, ela tem um tempo específico. Depois voltaremos com o nosso Senhor para viver a eternidade com Ele, mas esta vida que nós estamos vivendo agora tem um tempo específico e tem um propósito específico. Eu vi uma frase que me chamou muita atenção, e ela dizia o seguinte: o coração da excelência humana muitas vezes começa a bater quando você descobre uma causa que o absorve, que o liberta, o desafia ou lhe dá um senso de significado, de alegria ou de paixão. Excelência tem a ver com você descobrir que você está nesta terra por uma causa, que você está nesta terra por um propósito. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 13 e versículo 36, tendo Davi servido ao propósito de Deus para a sua geração, adormeceu. Davi entendeu qual era o propósito de Deus para a vida dele e se dedicou a esse propósito. Não existe nada mais poderoso nessa terra do que uma pessoa que descobriu por que nasceu
e que se dedicou exclusivamente a isso. É disso que nasce a excelência. Excelência não tem a ver apenas com detalhes naturais. Excelência é motivada pela descoberta de uma causa na sua vida.